Aqui é o professor Anselmo. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Introdução à Modelagem, do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos, do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada, da Universidade Federal do Ceará. O tema da nossa aula de hoje é um problema clássico de pesquisa operacional e matemática aplicada, chamado problema de corte de estoque. Esse problema ele tem muitas aplicações, né? Ele é inspirado por uma aplicação prática, né? E ele tem muitas aplicações em diversos setores da indústria e diversas variantes também, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai ver a formulação mais clássica aí do problema de corte de estoque. Então, pessoal, nada melhor para entender o problema de corte de estoque do que a gente ir direto para um exemplo. Então imagine uma empresa que produz bobinas de aço de 1,20 m de largura. Essa empresa recebe pedidos de clientes, que são empresas de produtoras de produtos, como fogões, geladeiras, né, produtos da linha branca, os quais utilizam peças estampadas na sua composição. Os clientes pedem bobinas com larguras diferentes, de acordo com a largura das peças a serem estampadas. Em um dado momento, os pedidos dos clientes são os seguintes. Então, a empresa que produz bobinas de aço de 1,20 m, ela recebe pedidos de clientes, demandas de bobinas com larguras diferentes. Então, ela tem essas bobinas de 1,20 m em estoque, e aí ela recebe pedidos de bobinas com 19 centímetros, com 36, com 62, com 25 e com 48 centímetros, por exemplo. Tá? Então essas larguras são as larguras demandadas pelos clientes. Certo? Então imagine que em um dado momento, né, um dado período de tempo, essa empresa ela recebeu essas demandas. Né? Então tem uma demanda de 10 bobinas de 19 centímetros de largura, 12 bobinas de 36, 15 bobinas de 62, 31 bobinas de 25 e 17 bobinas de 48. Tá? Então essa é a demanda dela atual, né? Ela tem uma carteira lá de pedidos com essa demanda, certo? Então olha só, o que é a nossa peça em estoque aqui, o que é a nossa peça maior, né? O nosso objeto em estoque? São as bobinas com 1,20 m. Né? E aí a gente vai mandar essas bobinas para o processo de produção para cortar em bobinas menores com esses tamanhos aí indicados na tabela. Tá, ok? Então essa é a situação em que uma empresa, né, essa empresa que produz bobinas de aço, né, ela se depara. Ela precisa cortar essas bobinas de 1,20 m em bobinas menores demandadas pelos clientes. Esse é um caso de corte unidimensional, já que a empresa ela só precisa cortar na largura. Tá? Então olha só, aí é uma representação, né, esquemática do corte da bobina. Né? Então imagine aí essa figura como sendo uma bobina aqui, né, uma vista aqui da bobina, certo? Um perfil, né, da bobina aqui, com a largura de 1,20 m. Tá? Então imagine o seguinte, que eu vou pegar essa bobina de 1,20 m e eu vou cortá-la aqui em dois pontos para formar duas bobinas menores. Então, por exemplo, uma bobina aqui de 48 centímetros e outra de 62 centímetros, certo? De acordo com as demandas dos clientes. E aí note que se eu fizer esse corte aqui, né, eu seguir esse padrão de corte, eu corto aqui uma bobina de 48 e uma de 62, eu vou ter aqui uma sobra de 10 centímetros, que é indicada aqui por essa parte vermelha aqui da bobina. Tá? Então a gente tem uma perda aqui de 10 centímetros. Tá, okay? O problema que vai acontecer, né, no problema de corte de estoque, né, quando você vai realizar esse processo de corte, é justamente como você gerar esses padrões, certo? Como você determinar esses padrões aqui, quantas bobinas você vai cortar em padrões diferentes, de forma que você minimize essa perda. Tá? Então você deseja atender a demanda dos clientes com a perda mínima. Okay? Então olha só, o primeiro passo quando você vai resolver um problema de corte de estoque é você definir os padrões de corte, ou também chamados planos de corte. O que é um padrão de corte? É uma lista de peças a serem cortadas, nesse caso de uma bobina, né? No nosso caso o objeto aí maior em estoque é a bobina, certo? Então um padrão de corte vai ser uma lista aí de peças, ou seja, de bobinas menores,
que a gente vai cortar de uma dada bobina maior, certo? E aí como eu defino esses padrões? Então, eles podem ser definidos em função de características operacionais, por meio de experiência dos cortadores, ou simplesmente enumerados por meio de um algoritmo. A gente pode usar um algoritmo, mais à frente eu vou comentar mais sobre isso. A gente também pode gerar um algoritmo aí que produz padrões de corte. Então olha só, digamos que você gerou nesse problema 5 padrões, certo? Então nós temos bobinas aqui de 1,20 m, nós temos bobinas demandadas aqui menores, né, com esses tamanhos, esses 5 tamanhos, e aí você gerou 5 padrões de corte, que são essas 5 colunas, certo? No primeiro padrão de corte, você definiu o seguinte padrão, ó. Eu vou cortar uma bobina de 19 centímetros, uma de 36, uma de 62, vou cortar 0 da bobina 25 e 0 da bobina de 48 centímetros, certo? Então olha só, quando eu somar aqui essas larguras aqui dessas três bobinas, tá? Isso não vai dar exatamente 1,20 m, a gente vai ter uma perda aqui de 3 centímetros, certo? Então a gente tem aqui uma perda aqui de 3 centímetros, tá bom? E aí o que é que acontece? A gente precisa de mais padrões, tá? Então a gente tem um segundo padrão aqui, que é essa segunda coluna. Nesse segundo padrão eu vou cortar 0 bobinas do tamanho 19, 0,36, uma bobina do tamanho 62, 2 bobinas do tamanho 25 e 0 bobinas do tamanho 48. Esse segundo padrão aqui, quando eu somar 2 vezes 25 mais 1 vezes 62, a gente vai ter uma sobra aqui de 8 centímetros de perda, certo? Esse segundo padrão. E aí nós geramos mais 3 padrões. O padrão 3, ele corta 2 bobinas aqui de tamanho 36 e uma de 48. Esse padrão aqui ele tem perda 0. Tá? Um padrão 4, né? 3 bobinas de 19, uma bobina de 36 e uma bobina de 25, com a perda 2 centímetros. E um padrão 5, com uma bobina de 19 centímetros, 2 bobinas de 25 e uma bobina de 48 e tem uma perda de 3 centímetros. Tá? Então olha só, esse padrão 3 ele tem perda 0, né? Mas por que a gente, por exemplo, não usa só o padrão 3? Olha, eu tenho perda 0, né? Então é um padrão aqui que não tem perda, certo? Ele aproveita totalmente a bobina de 1,20 m. Por que eu só não uso ele? Porque ele não inclui essas bobinas de 19 centímetros, 62 e 25, né? E eu tenho demanda por essas bobinas. Tenho clientes que estão demandando essas bobinas. Então eu preciso necessariamente gerar outros padrões para poder gerar essas outras bobinas aí que são demandadas pelos clientes, tá bom? Então eu posso gerar aqui, se eu gerar muitos padrões, eu vou ter muita flexibilidade de padrões de corte, de planos de corte, né, para poder usar. Mas o nosso exemplo aqui, para simplificar, a gente vai usar somente 5 padrões, tá? E aí quem chega no nosso problema, né? Então o problema é o seguinte: quantas bobinas em estoque devem ser cortadas e em quais padrões, de forma a atender a demanda e minimizar a perda total de corte, certo? Então eu tenho lá uma demanda total, né, dos clientes em um dado período de tempo, né? E aí eu quero determinar quantas bobinas em estoque, né, eu vou cortar em quais padrões, certo? Quais desses 5 padrões aí eu vou cortar as bobinas de forma a atender a demanda e minimizar a perda total de corte. Então eu quero atender a demanda dos clientes, mas com a perda de corte mínima, né? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai formular esse problema, ele pode ser formulado por um modelo de programação linear inteira, certo? Então a gente vai formular como modelo de programação linear inteira, implementar e resolver e obter a solução. Então olha só, quais vão ser as nossas variáveis de decisão? A gente vai ter variáveis aqui x, índice j, que vão corresponder ao número de bobinas cortadas de acordo com o padrão j. E esse j vai de 1 a 5, já que nós temos 5 padrões. Então nós vamos ter x1, x2, x3, x4, x5, certo? São 5 variáveis porque nós temos 5 padrões de corte, tá? E cada uma dessas variáveis vai assumir um valor aqui inteiro não negativo, certo? Então se eu tiver
X índice J vai poder assumir valores 0, 1, 2, 3, certo? Até um limite aí superior que você pode estabelecer ou não, certo? Pode deixar até mais infinito também, tá? Professor, o que significa, por exemplo, X índice 1 igual a 0? Significa que eu vou cortar 0 bobinas do padrão 1, certo? X índice 1 igual a 1, uma bobina no padrão 1. X índice 1 igual a 2, 2 bobinas no padrão 1, certo? O que é X índice 2 igual a 1? Uma bobina no padrão 2, tá? Então, X índice J me diz quantas bobinas eu vou cortar no padrão J. Beleza, nós definimos as nossas variáveis de decisão e agora nós precisamos definir quais são as restrições. Essencialmente, as restrições do problema de corte de estoque são restrições de atendimento da demanda. Então, olha só, para cada uma das 5 tipos de bobinas, né, dos 5 tipos, nós temos uma demanda. Por exemplo, eu tenho uma demanda aqui de 10 unidades de bobina de 19, 12 unidades de bobina de 36, 15 unidades de bobinas de 62 centímetros, 31 unidades de bobinas de 25 centímetros e 17 unidades de bobinas de 48 centímetros. Tá? Então, olha só, pessoal, para eu atender essas demandas, se a gente voltar lá, por exemplo, aqui para as bobinas de 19 centímetros, se nós voltarmos lá na nossa tabela que tem os planos de corte, né, os padrões, vamos voltar lá. Olha só. Por exemplo, aqui, ó, na bobina, a bobina de 19 centímetros, se eu cortar uma bobina maior, né, no padrão 1, eu vou produzir uma bobina de 19 centímetros. Se eu cortar no padrão 2, eu vou produzir 0. Se eu cortar no padrão 3, eu vou produzir 0. Se eu cortar no padrão 4, eu vou produzir 3 bobinas de 19 centímetros. E se eu cortar no padrão 5, eu vou produzir uma bobina de 19 centímetros. Certo? Então, olha só, para eu produzir bobinas de 19 centímetros, eu preciso cortar bobinas em estoque, né? Ou no padrão 1, ou no 4, ou no 5. Certo? Então, eu tenho que... eu vou ter que 1 vezes x1 mais 3 vezes x4 mais 1 vez x5 tem que ser no mínimo a demanda por bobina de 19 centímetros. Então vamos voltar lá para as restrições. Olha só. Então tem aqui, ó, 1 vezes o padrão x1, né? Ou seja, quantas bobinas eu corto aqui no padrão x1, mais 3 vezes quantas bobinas eu corto no padrão x4, mais 1 vez quantas bobinas eu corto no padrão x5, tem que ser no mínimo 10, que é a demanda por bobina de 19 centímetros. Tá? Se eu cortar, por exemplo, 0 bobina no padrão 1, 0 no padrão 4 e 0 no padrão 5, isso aqui dá 0 e eu não atendo essa restrição. Certo? Então essa restrição aqui, ela vai me garantir que eu produza no mínimo essa quantidade de 10 bobinas do tipo com largura de 19 centímetros, que é a demanda que eu tenho do cliente. Né? Eu preciso produzir no mínimo essas 10 aqui. Professor, e se eu produzir mais de 10, vai ter algum problema? Em princípio não, porque o que vai acontecer é que você vai gerar estoque. Né? Então você vai produzir um excesso aqui de bobina de 19 centímetros e gerar estoque. Né? Mas isso aqui, no nosso modelo básico aqui no problema de corte de estoque, a gente não se preocupa com isso, com essa geração aí de estoque. Tá? Há extensões, né? Depois eu vou comentar mais para o final do problema de corte de estoque, em que a gente se preocupa com essa questão da geração de estoques dessas bobinas menores. Né? Então olha só, o raciocínio para as outras bobinas vai ser o mesmo. Certo? Por exemplo, bobinas de 36 centímetros. Eu tenho uma demanda de 12, então eu preciso produzir no mínimo 12 bobinas de 36 centímetros. Né? Vamos voltar lá de novo para a nossa tabela de planos de corte. Ó. Se a gente olhar aqui a bobina de 36 centímetros, para cada bobina maior em estoque que eu corto no padrão 1, eu produzo uma bobina de 36 centímetros. Se eu cortar no padrão 3, para cada bobina em estoque que eu corto no padrão 3, eu produzo 2 de 36 centímetros. E no padrão 4 eu produzo uma de 36 centímetros. Então eu preciso ter x1, né, 1 vezes x1, certo? Mais 2 vezes x3, mais 1 vezes x4, tem que ser no mínimo a demanda por bobina de 36. Então se nós voltarmos lá no modelo, ó, tem que ter x1, 1 vezes x1, mais 2 vezes x3, mais 1 vezes x4, tem que ser no mínimo 12, que é a minha demanda por bobinas de 36 centímetros. Tá?
E as bobinas de 62? Vamos voltar lá, eu tenho a demanda de 15. Né? Se a gente voltar lá na nossa tabela aqui de padrões de corte, né? Bobina de 62. Ó. Se eu produzir no padrão 1, né? Se eu cortar uma bobina maior no padrão 1, eu produzo uma bobina de 62, e se eu cortar uma bobina maior no padrão 2, eu produzo uma bobina de 62. Logo eu tenho que ter x1 mais x2, no mínimo a demanda por 62. Olha só. x1 mais x2, no mínimo, né, 15. x1 mais x2 maior ou igual a 15, que é a demanda por bobina de 62 centímetros. Tá? Então é o mesmo raciocínio para as bobinas de 25 e para a bobina de 48. Então eu vou ter 2 vezes x2 mais x4 mais 2x5, no mínimo 31, e x3 mais x5, no mínimo 17. Vocês podem voltar lá naquela tabela de planos de corte e verificar isso. Tá? Essas são as nossas restrições de demanda. Tá, ok? Beleza. E qual é a nossa função objetiva? A gente deseja minimizar a perda total de corte. Isso é o que a gente quer, essa é a nossa função objetiva. Né? Como é que a gente vai definir a perda total? A gente pode definir da seguinte maneira. Total de metros de bobina usada. Então, total de metros de bobina que eu corto, menos o total de metros demandado pelos clientes. Certo? Então, olha só. Como é que vai ser o total de metros de bobina usada? Né? Cada bobina tem 120 centímetros. Tá? Que está em centímetros. Né? Então, olha só. Se eu cortar x1 bobinas o padrão 1, né, mais x2 bobinas o padrão 2, mais x3 bobinas o padrão 3, mais x4 bobinas o padrão 4, mais x5 bobinas no padrão 5, isso aqui me dá o total de bobinas cortadas. Como cada bobina tem 120 centímetros, se eu multiplicar esses 120 centímetros pelo total de bobinas cortadas, eu tenho o total de metros de bobina usada. Dependendo aqui das minhas decisões, né? Que tem que atender aquelas restrições lá de demanda, certo? E o total aqui em metros demandado pelos clientes, né? Olha só, eu vou simplesmente multiplicar a quantidade de bobinas menores demandadas pelos clientes pelo comprimento de cada uma delas. Então, por exemplo, ó, eu tive 10 bobinas demandadas de 19 centímetros, né? Então 10 vezes 19, mais 12 bobinas de 36 centímetros, mais 15 bobinas de 62, mais 31 bobinas de 25, mais 17 bobinas de 48. Eu somando tudo isso aqui, dá 3.143 centímetros, que é o total demandado pelos clientes. Ok? Então eu tenho o total de metros de bobina usado e o total demandado pelos clientes em centímetros. Certo? A diferença desse total aqui de usado e o demandado vai me dar a minha perda. Tá? Então, se eu fizer a diferença, né, ó, perda total, chamada aqui de Z, diferença entre o total de metros usados menos o total demandado. Certo? Então, eu quero minimizar isso aqui, essa perda total. Tá? Em minimização, olha só, essa constante aqui, se eu quero minimizar essa expressão, essa constante aqui não faz efeito, certo? Porque ela não é função das variáveis de decisão, então eu posso tirá-la aqui e simplesmente sumir com ela, tá? E como esse 120 aqui, como ele está multiplicando todos os valores igualmente, né, que é as variáveis de decisão, então isso aqui na verdade é 120x1 mais 120x2 mais 120x3, né, mais 120x4, então eu posso também tirar esse 120 aqui, omitir, certo? E, na verdade eu minimizar simplesmente a soma das bobinas aqui, do total de bobinas, é a mesma coisa que eu minimizar essa expressão de cima, certo? Então, ou seja, eu tentar achar a solução que usa o mínimo de bobinas corresponde à solução que minimiza a perda total, certo? Então, a função objetiva é simplesmente minimizar o número total de bobinas em estoque utilizadas para atender a demanda, tá certo? Então, juntando tudo aí, nós temos o nosso modelo de programação linear inteira, certo? Então, eu tenho que minimizar aqui Z igual a simplesmente a soma total de bobinas, né? Número de bobinas cortadas no padrão 1, mais número de bobinas cortadas no padrão 2, mais número de bobinas cortadas no padrão 3, no padrão 4 e no padrão 5. Né? Sujeito às restrições de demanda, certo? Que é uma restrição de demanda para cada bobina menor demandada pelos clientes. Ok? E finalmente aqui as variáveis de decisão, né? x1 a x5, que são variáveis que devem ser inteiras, não negativas. Tá? Então lembre que isso aqui é um modelo de programação linear inteira. Né? Nós temos restrições lineares, nós temos uma função objetiva linear e nós temos variáveis que devem ser inteiras, elas não podem ter valores fracionários. Tá bom? Então aqui nós temos um modelo de programação linear inteira.
Tá? A solução desse modelo vai nos dar, né, quantas bobinas e em quais padrões a gente deve cortar essas bobinas de forma a minimizar a perda total de corte e ao mesmo tempo atender a demanda dos clientes. Muito bem, pessoal, então a gente está aqui no ambiente do Google Colab, temos aqui o nosso modelo matemático, né, modelo de programação linear, e aí nós, primeira coisa que a gente vai fazer, né, instalar aqui o Pyomo, o ACBC, que é o solver que a gente vai utilizar, manda rodar aqui a célula. Vocês vão ver aqui no meu caso aqui eu já tinha instalado, né? Então ele já disse aqui que eu, né, já havia instalado, tá? Vamos importar aqui as bibliotecas, né? Biblioteca Pyomo. Vejam que eu importei o NumPy também, Numerical Python. Tá? A gente vai usar o arrays NumPy aí para guardar os dados, certo? Então a primeira coisa que vocês vão fazer, ó, declarar os dados do problema. E aí eu declarei aqui uma matriz, certo? Que eu chamei de padrões. Essa matriz, ela reflete exatamente aquela tabela de padrões, né? Então cada coluna dela aqui é um padrão diferente, né? Então padrão 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Chamei aqui o NP-Array do NumPy, né, do Numerical Python, e defini aqui também um vetor com as demandas. Tá? As demandas aqui por cada das bobinas menores, né, dos itens, certo? Beleza. Em seguida a gente vai declarar o modelo. Deixa eu carregar aqui os dados, está carregado. Né? A gente vai declarar o modelo, certo? Primeiro aqui eu peguei da minha matriz aqui de padrões, peguei o número de itens. Esse shape 0 aqui é o número de linhas que a minha matriz tem, e o shape 1 aqui pega o número de colunas, tá? Peguei aqui M, número de linhas, que é o número de itens, e N, o número de padrões, certo? Então, a primeira coisa eu faço aqui, crio um modelo, né? Chamo aqui um Concrete Model, e aí eu criei dois conjuntos de índices aqui. O primeiro conjunto, que é justamente o número de padrões, os índices dos padrões, e o índices 2, que é os índices dos itens, tá? E aí em seguida eu crio aqui as variáveis de decisão, chamo aqui essa função var, esse construtor var aqui do Pyomo, né? Passo os índices, certo? No nosso caso aqui, os índices são justamente os índices dos padrões, né? E eu preciso indicar aqui que essas variáveis são inteiras não negativas, certo? Então, esse não negative integers, tá? E aí, beleza, a gente declarou as variáveis de decisão, vem aqui para a função objetivo, né? Eu chamei aqui de modelo.objetivo, chama esse construtor objective, tá? A gente passa a expressão aqui da nossa função objetivo. No caso, né, nós temos a expressão é simplesmente a soma das variáveis índice i para o i variando aqui nos índices, né? O índice i variando aqui no conjunto de índices, e aí você precisa passar esse argumento aqui também, que é a direção de otimização, que no nosso caso é o minimize, né? A gente quer minimizar, tá? A gente definiu aqui a nossa função objetivo, em seguida definir aqui as restrições, tá? Notem que nesse caso a gente vai definir as restrições criando uma função, tá? Então eu criei uma função aqui chamada restrição. Essa função recebe o nosso objeto do modelo, e eu pus aqui um outro argumento que é o índice i, que corresponde ao índice de cada restrição, tá? E aí eu tenho aqui a expressão da restrição, que é a soma, né, da minha matriz aqui padrões, que cada linha aqui é um item, né, um tipo de bobina diferente. A coluna J é o padrão, né, multiplicado pelas minhas variáveis de decisão, que é índice J, para J variando no conjunto de índices, né? Então, quando eu somo aqui, isso aqui tem que ser maior ou igual ao meu vetor aqui de demandas índice i, que é justamente correspondendo o índice i à bobina do tipo i, certo? Então, essa aqui é uma função que eu criei que constrói uma restrição, tá? Ela está aqui em função desse índice i, que é o índice de cada bobina diferente, cada bobina menor diferente, tá? E aí, para eu criar a mesma restrição, eu venho aqui, crio essa variável que eu chamei de hash, certo? Eu chamo esse construtor constraint do Pyomo, passa aqui quais são o conjunto de índices que esse construtor ele vai varrer, né? Nosso caso é o conjunto índices 2, que corresponde aos índices das bobinas menores,
e ele pede um argumento rule, que é justamente a função que descreve como constrói a restrição, que é essa função que eu chamei de restrição aqui, certo? Então, o que é que esse construtor vai fazer? Para cada valor aqui no índice 2, ele vai chamar essa função aqui restrição e construir uma restrição diferente, tá? O que é interessante dessa forma aqui de implementação é que se eu tiver um número de itens bem grande, por exemplo, 20 itens, 30 itens ou até mais, isso aqui está totalmente genérico. Tá? Então ele vai simplesmente repetir esse construtor aqui, essa função que constrói a restrição para cada índice aqui em índices 2, desse conjunto de índices 2. Tá? Então vamos mandar rodar. Se ele não reclamou aqui é porque deu tudo certo. Né? E finalmente a gente vai resolver o modelo. Né? Então eu preciso chamar um solver aqui, criar uma instância de um solver. Né? A gente chama esse construtor solver factory, diz o solver que você quer, no nosso caso a gente instalou o CBC, e você tem que dizer onde é que está o executável, né, que é o executável que está lá na máquina do Google, na nuvem, simplesmente uma máquina Linux, você passa aqui o caminho, /usr, /bin, /cbc, que é onde está o executável, e aí chama o método solve aqui, desse solver, né, então solver.solve, passa o modelo que eu construí, e esse t igual a true aqui se você quer ver as mensagens, o log do solver ou não. Se você puser false, ele não vai exibir o log do solver. Mando rodar. Pronto, aqui ele deu o log do solver, ó, do CBC, certo? Diversas mensagens aí do processo de execução. E vocês vão ver aqui o que é interessante para a gente é isso aqui, o result optimal solution found. Então ele achou que a solução ótima, ele dá o valor aqui da função objetivo, que foi 32. Certo? Ele achou uma solução ótima aqui que usa apenas 32 bobinas no total, bobinas em estoque. Certo? E finalmente, para eu ver o valor das variáveis de decisão, eu venho aqui e fiz um pequeno código que lista aqui o valor das variáveis de decisão, vou mandar rodar, ó, e aí ele dá aqui o valor das variáveis. Ó. x1 igual a 0, x2 15, x3 7, x4 0 e x5 igual a 10. Tá? Ou seja, na solução ótima, eu vou cortar 32 bobinas no total, eu vou cortar 0 bobina no padrão 1, 15 bobinas no padrão 2, padrão de corte 2, 7 bobinas no padrão 3, 0 bobina no padrão 4 e 10 bobinas no padrão 5. Tá? Essa é a nossa solução ótima. Perfeito? Beleza, pessoal. Então aqui só recapitulando, né, a solução ótima que a gente obteve, após a aplicação aqui do solver, né, do CBC, que foi o solver que a gente usou, cortar 0 bobina no padrão 1, 15 bobinas no padrão 2, 7 bobinas no padrão 3, 0 bobinas no padrão 4 e 10 bobinas em estoque no padrão 5. Isso totalizando 32 bobinas, certo? Então esse é o número mínimo aí de bobinas, um número ótimo, né, o que minimiza a perda total, né, de forma a atender a demanda atual dos clientes, certo? Notem que essa é uma solução ótima. Esse problema ele pode ter múltiplas soluções ótimas. Então, quando vocês resolverem em casa, pode ser que vocês não obtenham aí essa mesma solução que eu obtive, tá? No entanto, a solução de vocês deve usar 32 bobinas, certo? Se usar 33 bobinas, então ela não é ótima, tá? Que é possível a gente aqui usar 32 bobinas, certo? Beleza, pessoal, olha só, geração automática de padrões. Então, uma questão que talvez vocês tenham percebido é o seguinte, é que a gente gerou os padrões no início, né? Nós geramos 5 padrões. Vocês podem perguntar, professor, mas se eu tivesse gerado padrões diferentes, ou se eu tivesse gerado mais padrões lá no início, eu poderia obter soluções melhores, certo? Então, a resposta é sim. Tá? Pode ser que você obtenha soluções melhores, você pode obter soluções que usem menos de 32 bobinas em estoque, dependendo dos padrões que você criou, certo? Então a solução ótima desse problema, ela depende dos padrões iniciais. Na verdade, ela é ótima somente para os padrões que a gente escolheu, tá? Pode haver padrões melhores, outros padrões que vão me gerar uma solução melhor ainda, certo? Ou seja, os padrões iniciais eles não necessariamente são ótimos, tá? Eles podem ser até padrões bastante ruins, certo? Então, muitas vezes esses padrões eles são uma restrição técnica da empresa, certo? Então,
Às vezes você tem uma restrição, uma limitação técnica, e aí você tem que usar aqueles padrões ali, fixos, tá? Mas às vezes você tem flexibilidade de definir os padrões. Então, é possível gerar os padrões simultaneamente, a solução do problema, por meio de uma técnica avançada, né, que a gente chama de geração de colunas, certo? Então essa técnica, ela é uma técnica em que a gente gera padrões, ao mesmo tempo que a gente vai tentando achar a solução ótima do problema, a gente vai gerando padrões, certo? Então ela chega em padrões muito bons, ou até mesmo os padrões ótimos para o nosso problema, tá? Então como é que ela funciona assim no geral, né? A gente não vai apresentar essa técnica de geração de colunas, é uma técnica mais avançada, né? Mas como é que ela funciona, como é que essa técnica funciona aí no geral, né? A gente define padrões iniciais, e aí em cada iteração dessa técnica de geração de colunas, ela gera um novo padrão e adiciona ao modelo, certo? Então esse modelo ele pode ir crescendo, né? O número de padrões vai crescendo, tá? E aí a gente chama de geração de colunas porque lembra lá daquela matriz dos padrões, né? Cada coluna da matriz era um padrão, tá? Então a cada iteração a gente gera uma coluna daquela matriz de padrões, certo? E aí para gerar essa coluna a gente usa usa um subproblema, que muitas vezes é um problema da mochila, que é aquele problema que a gente viu em outra aula, né? Então a gente pode usar o problema da mochila para gerar padrões para o nosso problema de corte de estoque, certo? Ou então existem outras formas de gerar padrões também, não só usando o problema da mochila, certo? Você pode usar alguns métodos heurísticos para gerar padrões, tá bom? Então saibam que é possível usar essa técnica de geração automática de padrões usando geração de colunas e obter soluções melhores ainda, tá? E obter ao mesmo tempo padrões melhores do que os padrões iniciais, tá bom? Então, pessoal, assim, o problema de corte de estoque é um problema muito rico, né? É um problema clássico, ele ocorre muito na indústria, certo? Muito comum em vários setores, né? Você ter problemas de corte. E ele é um problema já bastante estudado e tem diversas extensões, certo? Então, muitas vezes na prática você tem situações de setup. Então, quando você vai trocar de um padrão ou plano de corte você vai trocar de um para outro, né? Você precisa fazer um setup na máquina de corte, certo? Então a gente pode fazer uma extensão desse modelo, né, padrão aí, desse modelo básico que a gente viu, né, que é chamado modelo clássico, para incluir setup, certo? Então você quer ao mesmo tempo minimizar os setups, certo? Você tem situações em que você tem sobras, você pode aproveitar as sobras, porque a gente vai ter perda de corte, né, vai ter sobra. E aí existem formulações em que levam em conta essas sobras, que a gente chama de leftovers, certo? Existem formulações multiperíodo, então você considerar múltiplos períodos de decisão simultaneamente, então tomar essa decisão ao longo do tempo, certo? Existe também a integração desse problema com a programação da produção, né? Porque às vezes você tem pedidos de clientes, esses pedidos têm datas de datas de entrega, né, prazos de entrega, que a gente chama de due dates. Então você quer ao mesmo tempo cortar, né, gerar os pedidos dos clientes, atender a demanda dos clientes por meio dos cortes, né, por meio do processo de corte, mas você precisa montar esses pedidos dos clientes e atender a um certo prazo, né, e você não quer estourar esse prazo. Então existem formulações, né, do problema integrado, a programação da produção, e você tem formulações estocásticas também, né, que é, por exemplo, quando você tem certeza na demanda, né? A gente assumiu aí no problema que a demanda é conhecida, mas muitas vezes na prática a gente não conhece a demanda, a gente precisa tomar a decisão antes de conhecer a demanda, então a gente vai ter que se basear em alguma previsão, né? A gente tem certeza, aí nós temos formulações estocásticas também, tá? Então no vídeo, na descrição do vídeo eu vou colocar alguns links para alguns artigos nossos, até do nosso grupo de pesquisa, né, da engenharia de produção, o grupo OPL, né, nós temos alguns artigos publicados já para esses problemas com formulações, no caso multiperíodo, né, no caso integrado aqui com programação de produção e no caso do problema estocástico também, tá certo?
Então era isso, pessoal. Obrigado por assistir essa aula, tá? E até mais.